O título é Mar Alto. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4. E quando acabou de falar, Jesus disse, E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Essa passagem específica tem um monte de explicações, visões, Interessante ela, mas vamos ler primeiro. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, da esperança, crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. O tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixou os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. O título já dá aquela sugestão, mar alto, O que tem no mar ainda mais alto? No mar alto você olha para todos os lados, não tem terra, Não tem onde portar. Ou seja, quem está no barco e o seu barco está sozinho, completamente, naquele oceano enorme, só água de tudo quanto é lado. Então a gente vai tendo essa paisagem na cabeça, E quando acabou de falar, disse a Simão, Jesus: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aí vem a explicação de Emmanuel. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Muitos companheiros, muitos discípulos, muitos cristãos reclamam, do abandono na experiência. Dizem que estão sofrendo muito, Reclamam sobre o sofrimento, sobre a dificuldade do mundo. E isso ele vai falando aqui que é natural, Que o caminho cristão, ele não é um caminho de flores, um caminho fácil, não por causa apenas do mundo aqui fora, mas por causa de nós mesmos. É muito difícil você pegar uma casa, vamos colocar assim, imagina que você tem sua casa e você vai fazer uma limpeza nela depois de muito tempo sem fazer essa limpeza. É naturalmente difícil de você limpar a sua casa. Quem está te impedindo, quem está impondo essa dificuldade? O tempo que você ficou sem limpar, sem organizá-la. Somente isso. Não existe ninguém te impondo isso. É assim também. A vida cristã, ninguém está te impondo a dificuldade. Mas é difícil você organizar a sua casa mental, sua casa sentimental, suas atitudes, Então, por quanto tempo você manteve ali naquela casa mental, que é no seu sentimento, nas suas atitudes, nas suas palavras, uma desordem,
uma completa irreflexão sobre os conteúdos do seu pensamento, suas palavras. Então, de repente, você vai colocar em ordem, vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Primeiro, porque na primeira tentativa você não vai conseguir colocar tudo em ordem. Aí tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta. É como uma casa. Você não vai conseguir limpar a casa tudo num dia só. Dependendo do tamanho da casa, você vai levar muito tempo. Quando você terminou de limpar tudo, você vai ter que voltar para continuar limpando. Porque limpar é uma coisa e manter é outra. Limpa. Também a nossa casa é assim, né? Manter o pensamento limpo, o coração limpo, as atitudes, as palavras, não é simples, não. Então, e nesse trabalho, alguns companheiros cristãos, muitas vezes iludidos com o cristianismo, com a forma como aprendemos, né? Acreditam que a escolha do tema espiritual, dos assuntos espirituais, enquanto você está encarnado neste mundo material, é fácil. E não é. É muito difícil. Porque se você já vai perceber que esse conhecimento que você vai adquirindo, ele não é um conhecimento que você debate, discute, conversa em bar, lanchonete, escola, né? E muitas famílias não se tocam nisso a respeito. Então você vai descobrir que determinados assuntos são muito específicos, né? Já é uma dificuldade até de você falar sobre um determinado assunto a qual você se debruça para se alimentar, para ter conhecimento, para se aprimorar, mas não pode comentá-lo ainda a qualquer momento. Então, aí vem já começa a sensação de abandono. Por quê? Porque dá a impressão que você é um ET. Enquanto em qualquer lugar você vê as pessoas conversando sobre carnaval, sobre futebol, sobre política, sobre isso, sobre aquilo, é raro você ver alguém falando sobre coisas espirituais. Então, o abandono... E aí alguns dizem assim, nossa, mas é um caminho muito solitário. Quem assim caminha se sente abandonado na experiência humana enquanto está na Terra. Aí ele diz assim, inquietante sensação de solidão, lhe corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Muitas vezes essa dor e essa saudade, ela vem das nossas remanescências, de outras reencarnações, ou de um local. Muitos recordamos não das imagens, né, de onde viemos, mas de como nos sentíamos, porque a imagem, para que a gente veja como nós éramos em outra reencarnação, aí eu tenho que ter colocado no meu cérebro, no ângulo de evidência, onde eu posso ver, né, quem eu era, que roupa eu vestia, que época eu era. Isso é muito difícil, só se eu retroceder com o meu cérebro agora, ou o meu espírito emergir do meu inconsciente para o meu consciente. Também é muito difícil. Mas há uma coisa que nós percebemos, e já está comprovado, que o sentimento, ele passa pelos portais da reencarnação. Ninguém esquece o sentimento. Vocês não se lembram de uma cena, mas um sentimento você não esquece. É por isso que às vezes você olha para uma pessoa e gosta, olha para outra e não gosta, do nada, sem nunca terem se conversado, nunca terem feito nada um para o outro. Então, é por isso, né? Porque algumas coisas a gente não sabe explicar o porquê, porque não lembra os acontecimentos, mas o sentimento, a emoção fica, o trabalho, porque a gente tem medo de determinadas coisas que nunca passamos nesta vida para justificar, porque temos fobia, trauma e etc. Fobia é o principal. Trauma, a gente, na psicologia, é tudo que eu encontro causa atual. Posso não lembrar porque aconteceu numa infância, mas é atual. E fobia é a inexplicável, que está no nosso inconsciente. Então, choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias.
acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Agora vem mais ainda, né? Se esse cristão começa, depois de ter teorizado o conhecimento, aprendido, a dar passos na sociedade de maneira cristã, aí sim, aí ele vai acreditar que agora entra a influência do mundo, né? Porque a primeira dificuldade do cristão de se portar como cristão, pensar como cristão, é com ele mesmo. É nós com nós mesmos. O mundo não tem nada a ver com isso, né? É quando eu começo a ter que renegar aquilo que eu adoraria viver, participar, desfrutar, e não posso, porque a minha vida cristã me mostra que isso não vai ser benéfico para mim no futuro, ou seja, não vai ser bom. Depois é o mundo que vai acontecer isso, o mundo que vai... Aí eu vou percebendo que à medida que eu vou avançando, aí não só sozinho eu vou me sentindo, como os ataques vão vir. As críticas, os apontamentos, os deboches, as provocações, tudo para que me tire daquela intenção de fazer a reforma íntima, de eu manter minha casa alinhada conforme os meus propósitos de vida. Aí sim, nesse ponto ele vai dizer assim, olha, acredito que o destino, né, lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. Quer dizer, os dias que os momentos da sua infância, da sua juventude, aquela esperança, aqueles sonhos que a gente tinha, elas já foram crestadas, quer dizer, queimadas, torradas, desgastadas nos conflitos do mundo. Então, agora você já vai se encontrar um pouco mais cético, né? Um pouco depende. O cristão, ele tende a levar que as dificuldades da vida ajuda-lhe a crescer, evoluir, e endurecimento do coração, frieza, né? Não é um crescimento, não é uma evolução. Então não é a ideia do cristão com relação ao que ele passa. Na verdade, se ele passou muita dificuldade na vida, numa determinada direção, ele quer ajudar as pessoas a não passar por aquilo que ele passou. Ele aprende o processo e tende a fazê-lo auxiliar o próximo a não passar também. Ele entende assim, olha, se alguém tivesse me dito isso, se alguém tivesse me advertido naquilo, se alguém tivesse me freado, eu não teria levado a tanta pancada. Então ele passa a entender a vida não com uma amargura, uma frieza. Quando a gente não acredita em Deus, a gente tende a se tornar tudo que acontece de ruim, a nos esfriar o coração, a deixar a gente mais duro, mais frio. Tipo, se algo de ruim eu passo, eu quero que todo mundo passe por aquilo. Mesmo que eu tenha aprendido algo com aquilo que eu passei, e aprendi de maneira ruim, difícil, sofrida, quando eu posso ajudar alguém a não sofrer como eu sofri, eu digo assim, não, isso é o método da vida, aprende a sofrer, não morri, ele também tem que aprender a sofrer. Já o cristão, não, ele tende a dizer, olha, eu aprendi sofrendo, mas percebo que não há tanta necessidade disso, porque ele não está revoltado com o sofrimento. Ele entende que o método dele ter aprendido foi o correto, ele aprendeu, o que isso que importa. Como? Não importa. Então ele aprendeu e agora ele quer passar isso para os outros sem que os outros sofram como ele. O cristão, ele não se revolta. E a pessoa, quando ele não tem essa crença em Deus, no mundo espiritual, ele tende a punir as pessoas diretamente ou indiretamente pelos sofrimentos que a vida lhe impôs e pelos sofrimentos que ele não se preparou por passar ou para passar. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das remanescências. Aqui nós estamos falando das remanescências do passado.
Tropel é aquela coisa meio bagunçado, né? Um tropel de cavalo, é aquela corrida de animais assim, ó, né? Tropel de remanescências que lhes dilatam a impressão de vazio. Eles vão, no momento em que chega aquela solidão, e muita gente passa por essa solidão, e muita gente tem medo de passar pela solidão, não sabe como enfrenta a solidão, né? Nós estamos falando aí de milhões de pessoas reclamando sobre o vazio existencial, aquele vazio que bate quando a pessoa tem que ficar com ela mesma por um período de tempo longo que a gente antes dizia era mês, depois caiu para quinzena, semanal, e hoje tem pessoa que não se aguenta um dia sozinho com ele próprio, não se aguenta, começa a tomar-se de sentimento de vazio, de existencial, sem explicação. E alguns, né, dizem assim, não, deve ser depressão, outros deve ser tristeza, outros deve ser cansaço. Alguns fogem, tem maneiras de fugir desse vazio que bate, vão dormir, né, para passar a hora mais rápido. Outros vão tentar ver alguma coisa que ocupa a cabeça, sair de casa, enfim, fugir dessa estado de estar consigo próprio para manter a cabeça ocupada, né? E não sentir esse vazio. Mas aqui está dizendo, ó, no íntimo, experimento a cada instante o vago tropel das reminiscências. Quer dizer, coisas que viveram naquele passado, coisas felizes, coisas que puder. Não é lembrança do acontecimento, mas é sentimentos bons. Porque hoje estamos sozinhos, podemos dizer assim, estamos sentindo a solidão, mas nem sempre foi assim. Então nós vamos lembrar, tem umas pequenas ressaltas que essa solidão não é algo de muito tempo, é recente. E aí a gente tem aquela ideia de falar, mas eu não sentia isso quando eu era jovem ou quando eu era pequeno. E alguns dizem assim, mas eu acho que eu ainda não sei lidar porque é a primeira vez que eu estou sentindo isso. É a remanescência, quer dizer, no passado também não tinha esse problema ainda. Está começando a tê-lo agora. E isso acaba, ele diz assim, ó, no íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências, que lhes dilatam a impressão de vazio. Aí quando você começa a sentir isso, aí dá a impressão que esse vazio é enorme, gigantesco, né? Às vezes você passou sentindo esse vazio, essa solidão, 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia, mas dá a impressão que você ficou... É tanto sofrimento que vem, aquele medo, aquela incerteza, aquela tristeza, cada um tem o seu jeito, né? Aquela ansiedade que dá a impressão que você passou o dia inteiro tendo aquela tristeza, e na verdade foi só alguns instantes que veio, mas é profundo. Então por isso que dá aquela sensação de ter dilatado esse vazio. Chega até algumas pessoas a dizer assim, mas para que eu vim ao mundo, né? Para que eu estou no mundo? O que eu vim fazer? Qual é a minha finalidade? Eu vou ficar aqui até morrer? Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais, ou seja, todo mundo vai passar sem dó nem piedade. Como vamos passar agora? Aí cabe a cada um. Agora, que vamos passar, sem dúvida. Então, se alguém as não viveu em determinada região do caminho, se eu ainda nunca senti isso, espere a sua oportunidade. Vai sentir, tá bom? Vai. Como você vai lidar com isso, aí vai depender de cada um. Mas que todos vamos passar, vamos. Porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne, quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Alguns preferem sair fora, morrer, desencarnar. Chega até a pensar isso, desejar. Porque parece que nunca passa, né? Que nunca... O frio, ele é comparado com uma solidão.
alguns espíritos reclamam muito de frio por solidão. A solidão é uma coisa que a gente teme, tem pavor de passar por ela. Não, por que a solidão é algo que nós tememos? Porque nós não aprendemos, não desenvolvemos uma relação íntima conosco. Quando desenvolvemos uma relação mais íntima com nossa consciência, com a nossa mente, a gente percebe que nunca está sozinho. Nunca. A sensação de solidão não acontece. Porque eu estou sempre interagindo com outros pensamentos. Eu posso não estar conversando com alguém encarnado, mas estarei conversando com ideias de outros seres desencarnados. Tá? Então é muito importante. Só que quando eu não vejo isso, não estou vendo, não pratico, não presto atenção, eu não desenvolvo esses pensamentos secundários que me vêm, né? Eu acho que estou sozinho, porque eu não vejo ninguém em casa e já estou sozinho. Tem pessoas que desenvolvem diálogos com os animais. Não é um diálogo como ser humano, mas tipo, tá querendo tal coisa, né? Aí já sabe o que o animal quer. Você tá feliz hoje, agora tá alegre, não pode aqui não. Vai desenvolvendo essa interatividade com o animal. Assim como no caso o animal ele vê, os espíritos a pessoa não vê, mas ela pode interagir com os espíritos, sim, naturalmente. É que nós não praticamos isso. E como nós não nos conhecemos, não sabemos os nossos medos, o motivo de nossas ansiedades, é no momento sozinho que isso vem à tona. Porque quando eu estou sozinho, eu estou propício a me escutar. E então o meu inconsciente começa a tentar. A primeira conversa que eu tenho é do meu inconsciente. É lembrar das dificuldades, dos problemas que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar eles. Por isso que eles ficam vindo. É o remédio da alma. Sabe quando você vai no psicólogo, deita ali no divã e ele fica esperando e você vai falando e ele fala tudo que vier na sua mente, você pode falar? Esse catarse, esse fenômeno ocorre com todos nós quando estamos sozinhos. Essa catarse, ela precisa acontecer, a gente precisa deixá-la fluir e trabalhar ela, senão ela fica repetitiva. Perceberam? Por exemplo, se eu tenho medo de ficar sozinho porque eu tenho, tenho uma sensação que eu posso ter um problema cardíaco e não vai ter ninguém para me ajudar. Aí vem o pensamento, que é o problema cardíaco, que é o que eu tenho que trabalhar. Eu tenho medo e eu digo assim, não, vou distrair. Daqui a pouquinho vem de novo o problema cardíaco. Daqui a pouquinho no outro dia vem de novo. Porque eu não estou deixando isso, eu não estou trabalhando este medo. Então a catarse eu tenho que expor isso. Olha, por que eu estou com medo de ter problema cardíaco? Se eu tiver um problema cardíaco, eu procuro um médico. Se não der tempo de procurar um médico, eu vou morrer. Mas quem é que não vai morrer nesse mundo? E não adianta eu pegar e me equipar, ficar em volta de pessoas que o ataque pode ser fulminante e não adiantar nada. Ou então eu posso morrer enquanto estou dormindo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é, se eu não resolver esses ataques do meu inconsciente, não é bem um ataque, mas é uma proposta de trabalho comigo mesmo, dos meus medos internos, e ficar fugindo deles, né? Bom, o que vai acontecer é que eles vão ficar quase que um chiclete grudado. E se eu não trabalhar ainda, vai chegar no momento que eu não vou suportar ficar sozinho. Tem muita coisa para ser trabalhada e aquela solidão acaba sendo muito pesada, muito difícil, muito insuportável. Pode ter uma multidão de pessoas, você pode sair para viajar com aquela excursão, todo mundo no ônibus, e você sentir aquele vazio. Porque o vazio é distância de si mesmo, não é contato com pessoas. Um monte de casais que tem bastante filhos reclamam de vazio existencial na casa, dentro de casa. Por quê? Tem marido, tem esposa, tem filhos, mas cada um está vivendo a sua vida. E a gente sente aquele vazio existencial. Esse vazio, o primeiro sinal dele é que, de alguma maneira, você ainda não encontrou o seu caminho.
tá certo? Não encontrou ainda, ou se encontrou, não está exercitando o seu caminho, a sua proposta, aquilo que você pretendia fazer. Pode, às vezes, aí dependendo da forma que é esse vazio, você está batendo na trave, está na metade do caminho, está parando, está devagar demais, ou seja, não está legal. Aí vem o vazio. E o medo da solidão, né, é a falta de autoencontro. Quando você está em paz consigo, está tranquilo com você, você é o contrário, adora buscar alguns momentos para ficar tranquilo, só você refletindo, né, sobre alguma coisa. Espero que esses momentos que a gente fica refletindo sozinho, reflita sobre sua própria evolução, para não trazer, porque quando a gente fala assim, vou ficar um momento sozinho, refletindo, a tendência nossa é ficar lembrando do passado. E aí é um problema muito sério, acaba trazendo energia que já foi para o presente. E quando eu trago uma energia do passado para o presente, eu acabo exercitando, pondo essa energia que já passou em prática, e eu começo a repetir o presente igual ao passado. Compreenderam? Porque se todo pensamento é um trabalho, é uma criação, se eu estou no dia de hoje, eu não estou no ontem, no dia de hoje eu penso no dia de ontem, eu acabei de criar algo para o meu dia de hoje, igual a ontem. Quando eu penso no futuro, não é menos grave. Isso se for algo benéfico, né? Porque aí pelo menos eu estou pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, um pouco é melhor, porque você pode tornar o dia de hoje um começo de ações que vão gerar aquilo que você pretende no futuro. Mas digo a você, se você depositar seu bem-estar nisso, nesses pensamentos futuristas, você vai sentir insegurança, medo, e aí vem a ansiedade, o desespero para controlar tudo que vai acontecer a partir do momento que você começa a pensar, para que você chegue naquilo que você está querendo. O mundo não é assim, a vida não é assim, e você vai ficar correndo atrás do seu próprio rabo, como a gente fala, igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, quando acontecer conosco esse momento de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. Quer dizer, lembra, nós falamos no começo, o que significa mar alto? O mar baixo é a praia. Você pega um barco, vai para o mar, não estando em mar alto, por onde você olha, você enxerga praia, terra, pessoas, cidades, ilhas. Mar alto, para onde você olha é água, 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 água. Você está literalmente no mar. Tá? É um mundo de água ao seu redor. Então ele está dizendo assim, se você está sentindo, né? Em surgindo, pois, a tua época de dificuldades, começou a sentir essa saudade, essa tristeza, não transforma ela em tristeza, essa saudade, essa desesperança, cuidado, como se você tivesse sido abandonado nessa terra, como se você fosse marcado, foi um cristão marcado para sofrer nesse mundo. Cuidado, tá? Ele está dizendo assim, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. Ou seja, sim, você está sozinho. Olha para todos os lados, parece que você está sozinho, está sem sintonia com ninguém, ninguém te entende, você não entende também, eu acho que ninguém, parece que está assim. O tempo, né, mar alto, e aí está dizendo, para que isso me serve? Para eu sofrer? Para eu sentir que Deus me abandonou? Não. O tempo né? O tempo de procurar os valores justos. Agora você vai fazer uma lembrança, né? Uma
vai rememorar momentos que você foi injustos e aprender com isso para que você reorganize sua vida e seja mais justo, mesmo que você não saia ganhando, porque a justiça, quem ganha é quem a pratica, tá certo? Praticar justiça já é a recompensa sua, ser justo. Não tem mais que ganhar absolutamente nada. E ser injusto, terá que reparar um dia e ser justo. Então, o tempo de procurar os valores justos, sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se você começar a sentir que está muito pesado, muito sozinho sua vida, sua marcha, então, ao invés de você ficar curtindo essa pseudo-solidão, e começar a praticar a reclamação, a tristeza, a amargura, está na hora de você pensar em como você pode, está dizendo aqui, ser nesta vida justo, mas sem incentivo de certas ilusões da experiência material. Ou seja, não pensa que você vai trocar, fazer barganha com Deus. Ó, Senhor, a partir de agora você é uma pessoa boa, você é um bom cristão, mas eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo, quero aquilo. Não. A sua solidão, o seu sentimento de solidão já está dizendo que está na hora. Você está tendo um tempo com você mesmo para se organizar nas suas visões do mundo, sobre si próprio, né? No senso de justiça. Por que justiça? Porque sem justiça não existe amor. O amor, a base do amor é a justiça. Como eu posso dizer que amo alguém que não sou justo? Que amo um povo que não sou justo com um povo? A base do amor é justiça. Justiça é não querer nada além daquilo que a pessoa merece. Nada além. Nem premiar e nem punir. Nada além. Nem punição além, nem prêmios além. Justiça é quando... E por que a justiça? Porque a justiça tem que estar atrelada com amor, ou é atrelada com amor. Porque eu só começo a ser justo com alguém ou com quem quer que seja quando eu conheço a pessoa. Certo? Por isso eu só posso amar quem eu conheço. Eu posso ser justo com a humanidade desde que eu conheça essa humanidade em profundidade, com um grupo de pessoas. Então eu tenho que conhecer esse grupo. Aí eu começo a ser justo com o grupo. Tá? Então, para que eu seja... Como é que eu vou dizer que eu me amo se eu não sou justo comigo? Agora não vamos entrar. E é possível eu não ser justo comigo mesmo? Sim. É possível. Quando de alguma forma eu me puno além do necessário, eu me culpo além do necessário, eu magoo além do necessário. Todas as vezes que eu provoco, crio emoções que não são merecidas por mim, mas é eu que estou criando contra mim, estou criando no meu campo mental e nas minhas emoções, no meu coração, eu não estou sendo justo comigo mesmo, né? E quando eu não sou justo, é porque eu ainda não me conheço. E se eu não me conheço, eu não me amo. Eu estou praticando, posso estar tentando me amar. Então, aqui está, ó. Sentiu esse momento? Começa a revisar a sua vida e começa a trabalhar com todo o senso de justiça possível. Muitas vezes esse sentimento de sofrimento, de solidão,
Não está porque você está sozinho em casa. Muitas vezes você está convivendo com um grupo de pessoas, mas não se sente afim dessas pessoas. E vou pensar, muitas vezes as pessoas te maltratam. Olha só, você é lembrada todo dia, só que você é lembrada e maltratada. Então você não pode dizer assim, ninguém se lembra de mim, ninguém me enxerga. Não, se enxerga, lembra todo dia, só que menospreza, maltrata, persegue, te irrita, discute, briga, te ofende. Então você é lembrado todo dia. Se você até faltar naquele ambiente, vão dizer, cadê fulano? Tá certo? Então, lembrado mas lembrado não adianta. Solidão significa que alguém não compartilha com você. Não é fisicamente um ambiente. Sonhos, diálogos, né? Propostas de vida. Isso é solidão. Então, quando você sente solidão, mesmo junto com todo mundo, pensa, ele está dizendo aqui, está na hora de você verificar seu comportamento justo. E é onde você vai começar? Com esse grupo que te maltrata. Apesar de todos fazerem injustiça, ou perseguir, ou maltratar, seja justo com esse grupo. É o teu tempo. Faça justiça. Justiça é a base do amor. Não existe amor sem justiça. Se eu não sou justo, não amo. Posso ter apego, dependência, paixão, mas amor é justiça. E todas as vezes que eu estabeleço a justiça no relacionamento, eu me torno livre do relacionamento. Eu sou livre para viver esse relacionamento ou não. Todas as vezes que eu sou injusto, eu não estou livre do relacionamento, mesmo que eu não queira vivê-lo, mas não estarei livre. Terei que prestar contas mais tarde. Justiça é uma coisa que nós não podemos deixar de lado. O pior ser humano da Terra tem direito à justiça. Tá certo? Isso é amar o próximo. O cristão tem umas coisas muito interessantes, tá aí mais uma coisa. Eu digo assim, Jesus nos ensinou a amar o próximo, como gostaríamos que fôssemos amados, tivéssemos igual situação e tal. Mas ao mesmo tempo eu estou querendo para um adversário, ou para alguém que eu não gosto, ou para o meu inimigo, coisas que eu não desejaria para mim. E o amor, a base dele é a justiça. Então, se eu realmente quero justiça, a justiça é o ponto de equilíbrio. Mas como eu vou me guiar no campo da justiça? Os ensinamentos do Cristo é o mais indicado que nós temos para o senso de justiça. Não existe nada mais perfeito para falar de justiça que Jesus. E aí ele diz assim: se te encontras sozinho e te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Muitas vezes não reencarnou nesta linha, nesta vida, neste caminho, nesta jornada física sua, espíritos que eram mais afins com você, mais semelhantes na sua forma de pensar. Por algum motivo, você veio antes dele ou depois deles. Às vezes eles vieram antes de você, já partiu. A gente não sabe, mas não está na programação. Significa que você vai desenvolver. É o mar, né? A gente está vivendo. Tem um monte de pessoas que você ainda não tem um contato íntimo. Vai ter que desenvolver esse contato com essas pessoas, mas já os faz de forma justa. Já começa dois caminhos. Se já te persegue, te humilham, te isso, te aquilo, então você, de alguma coisa já aconteceu, se não nesta, em outra vida, que já estão vindo cobrar de você. Seja justo, oportunidade para você não devolver com a mesma moeda, não se vingar, tá? Seja justo, porque a vida está te falando, olha como você está à sua volta. Seja justo. Não, eu tenho meu emprego, minha família é grande, mas somos muito distantes, são muitos
não somos afins. O que eu tenho, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Bom, às vezes você não está cercado daquelas pessoas que pensam como você, que gostam das coisas como você, que compartilham pensamentos seus, né? Então, o que você pode pensar? Não tente, não crie nada que tenha que gerar neles sofrimento, dificuldade, e tenta, se possível e permitirem, auxiliá-los, sempre auxiliá-los. Porque não, muitas pessoas me perguntam assim: eu tenho um familiar difícil. Todas as vezes que a gente se encontra tem brigas, né? E aí, o que eu faço? Eu digo, ó, o cristão é aquele que não briga. Mas se brigarem com ele, vai fazer o quê? Ele não tem como impedir também. Mas quer brigar, briga. Mas o cristão não briga. Ele tem que evitar a briga. Ah, mas então eu não vou mais ver minha família? Não. Não tem que ficar deixando de ver aqueles que é seu familiar, né? Mas se eu ficar indo vê-lo, vai dar briga sempre. Ah, bom, se você percebeu que isso causa uma desarmonia, uma coisa, um desgosto para aquele que é seu familiar, também você não vai punir ele porque ele é teu parente, né? Vai ter que me aguentar, você vai ter que me aguentar. Não, você percebeu, não está dando certo? Beleza, se afasta. Mas o afastamento físico, ele é para que a gente se aprimore a um dia poder conviver. Não é nós chamamos de afastamento de autopreservação. Na psicologia a gente estuda muito sobre isso. Esse afastamento físico é para que não crie situações onde se transforma em ódio as relações, né? O afastamento autopreservativo, porque daqui a pouco essa imposição de convivência vai gerar ódio. E daqui a pouquinho aquilo que deveria ser amor vai ser ódio. Então, antes que isso aconteça, olha, aqui ainda não temos uma liga boa, a gente está sempre brigando e tal. Então, antes que se torne ódio, porque um quer impor o outro a consanguinidade, que não adianta nada, tá? Não adianta nada. Então, vamos dar uma distância e vamos nos aprimorar. Mas nessa distância é muito importante, nunca deixe de auxiliar o familiar. Nunca. Auxiliar é o dever, a obrigação do cristão. Quem quer que seja. Se há um desconhecido, imagine um familiar. Mas entenda que não é uma cobrança, é um auxílio, é uma oportunidade para você e não para ele. Eu diria assim, ó, é uma forma de convivência. Você pensa, poxa, eu estou sozinho nesse mundo, tal, ou me sinto sozinho, mesmo casado, tendo filhos, pai e mãe vivo. Existem relacionamentos espirituais que não estão encarnados nesta vida. Então você não vai encontrar essa afinidade aqui nessa vida. Estão desencarnados. Não significa que você está sozinho no mundo. Você está sozinho na vida material. Mas pode ter muitos amigos no mundo espiritual. E que você veio só para ficar sozinho, para fazer seu próprio teste. Como é que você age? Você é uma pessoa justa? Uma pessoa cristã? Uma pessoa honesta? Tá certo? Todos estão assistindo. Muitas vezes você está sendo preparado. Então você vem sozinho no mundo e muitos ficam do outro lado te observando para ver como você age, seu exemplo, sua forma de agir, porque na visão daquele grupo que está te olhando, você é o melhor. Então eles querem ver como você vai ser, para depois você ter autoridade quando desencarnar sobre eles, de ensiná-los e tudo mais. Entendeu? Então muitas vezes você vem sozinho. Está sendo observado por uma multidão de pessoas. O pai
Nunca deixe os filhos desamparados. Ele está dizendo, nunca fica desamparado. Assim, se tiver presentemente, sem laços domésticos, aqui, ó, sem familiar. Às vezes você vai morar, obrigado a morar numa cidade, num país onde não tem ninguém que se conhece, de sua família. É que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, tá bom? A fim de provares tuas conquistas e em supremas lições. Olha, aqui é uma coisa muito interessante, é assim, ó. Muitas vezes eu estou fisicamente mesmo separado de todos os meus familiares, fisicamente. Então eu fui lá para o Japão, para a China, sei lá, um lugar onde eu não tenho ninguém que eu conheço, tá certo? Esses são os casos em que você está sendo testado para ver como você é em locais, em terras e com pessoas que nunca te conheceram. Porque ali você pode ser transparente. É mais ou menos assim. O filho perto do pai é um, perto da mãe é um, perto do pai e da mãe é outro, e sozinho sem pai e mãe é outro. Perceberam? Por quê? Longe dos pais, os filhos são eles. Mas se ele estiver longe do pai e da mãe e perto do tio, ele não é ainda ele. Ele é aquele personagem sobrinho. Meu tio está comigo, do meu lado. Se ele está com o pai, meu pai está aqui, eu sou o filho. Se a mãe está aqui. Então cada hora nós somos de um jeito. Quando nós estamos longe da família, estamos em terras distantes, longe dos nossos familiares, estamos vivendo uma vida assim, provavelmente nós pedimos para testarmos sobre como estamos em busca de nós, o que nós somos, quem somos. Somos honestos? Somos bandidos? Somos corretos? Somos justos? Somos injustos? Somos dominadores? Somos homens de bem, moral ou imoral? É isso que nós queremos testar. Então, eu preciso estar longe de qualquer influência familiar. Quanto mais influência, quanto menos influência eu tiver familiar, mais eu serei eu mesmo. Imagine assim. Claro, não estou desejando, estou supondo aqui. Morreu todos os nossos familiares, só sobrou eu. Eu garanto que nós não seremos como somos hoje. Há muitas coisas que nós não fazemos, porque vai dar exemplo, vai dar depois, alguém vai falar, algum familiar vai saber, vai me chamar a atenção. Tem muitas coisas, né? Mesmo quando eu digo assim, eu não ligo. Eu sou livre, eu tenho os familiares. Liga, não adianta, não vai ser. É diferente de não ter ninguém ninguém te conhece. Então, quando você está em terra desconhecida, você pediu para testar, para se encontrar. Você quer saber primeiro quem você é, para depois saber em que grupo você gostaria de estar. É mais ou menos assim. Vamos dizer que eu dissesse assim para você, olha, você tem um pai, você pode ter pai assim, 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 vários tipos de pai, vários tipos de mãe. Você fala assim, não, eu não quero, eu não sei que tipo de pai e mãe eu gostaria de ter, irmão, família. Eu não me conheço, eu preciso me conhecer, eu preciso me encontrar, mas eu preciso reencarnar. Como é que eu vou me encontrar se de repente eu reencarnar numa família onde eu tenho uma mãe ou meu pai ou eu desenvolvo alguma coisa que seja muito possessivo? Aí já não vou me encontrar. Então eu preciso desse momento na Terra. É o momento onde parece que eu não tenho laço sanguíneo com ninguém. Eu estou nesse planeta, isso mesmo, literalmente. Posso fazer o que eu quiser da minha vida. Então, quando eu sinto isso, que eu posso fazer o que eu quiser sem prestar contas a ninguém, é o momento que eu estou comigo. Quem sou eu? É nessas horas que eu vou descobrir se eu sou uma pessoa boa, não sou boa, não tão boa, em algumas coisas, onde eu luto como um selvagem, onde eu sou como um anjo, onde eu vivo como um ser humano. Não é isso? É dessa maneira. E aí ele diz assim, ó, aí outra coisa,
Depois desse... E nesse período que eu vou me encontrando, eu vou sentindo falta dos laços. Porque eu não vim, porque achava que eu não ia precisar. Eu queria me encontrar, essa era a minha prioridade. Então essa solidão, ela vai me pegar também, tá? Só que eu também sei que ainda não estou preparado. Eu sinto falta, mas sei que... Não estou preparado. Não nessa vida. Eu sinto a falta de uma família, eu gostaria de ter uma família, mas ainda não nessa vida, porque eu sinto que eu é que não estou preparado para ter uma família. Compreenderam? Eu estou conseguindo fazer vocês entenderem? Todo mundo que tem a família já está preparado. Não passou por isso ainda ou já passou? Então, aí tem vários estágios. Eu estou falando que essa é a pessoa que está desperta pedindo para ela. Porque tem aqueles que não querem largar o braço da família, que não quer crescer nunca, que não quer sair de casa nunca. Não, aí já é outra situação, né? E aí nós precisamos entender quais são as relações nossas com a nossa família. Esse não quer, veio para se autoencontrar, está morando num país ou longe, ou nem conhece seus familiares. Às vezes tem tantos motivos que nos levam a pensar isso, né? E a gente descobre, tá, muitas coisas com essa solidão. Muita. A gente passa a dar valor à família, mas a gente passa a descobrir o que em nós dificultaria numa relação com a família. O que nós temos que dificultar a relação com a família. E às vezes a gente trabalha, nos obrigamos a trabalhar porque o sentimento de ter família é tão grande que se eu tivesse a oportunidade agora, eu ia perder essa chance, porque ainda não trabalhei isso em mim. Eu preciso trabalhar isso para, nas próximas existências, eu vir a ter uma convivência com a minha família. São métodos de aprendizado. A Terra. Outros... Uma analogia, é como se alguém que quer um relacionamento e nunca consegue, e ele na verdade não está pronto para isso. Se ele tiver preparado, se ele pedir para não ter esse relacionamento, né? Por exemplo, eu posso ter uma certa maturidade, sou um espírito mais maduro, e eu digo assim, eu gostaria de ter um relacionamento, mas enquanto eu não me encontrei, enquanto eu não me preparar para estar pronto para alguém na minha vida, não adianta eu ter um relacionamento, porque vai ser um caos. Eu vou acabar magoando, chateando uma pessoa e essa pessoa vai me chatear. Ou seja, nós não vamos nos ajudar, porque eu vou ser igual aqueles porquinhos de espinho, né? Eu vou estar espinhando alguém e alguém vai estar espinhando eu o tempo todo. Então, eu tenho maturidade para pedir por mim, para que eu não seja a pedra de tropeço de alguém, né? E não quero trabalhar ainda as espinhadas que alguém pode me dar. Então aí eu peço para nessa vida eu vir sozinho. Aí nesse caso eu não vou encontrar nem sequer muito com os espíritos que pensam como eu, que têm sintonia comigo. Entendeu? É como se eu estivesse trilhando uma existência que eu olho para o lado, ninguém pensa igual eu, ninguém pensa como eu, ninguém tem projeto de vida igual o meu. Eu tô um peixinho fora d'água. Mas do outro lado tem uma multidão, tem um monte de família, pessoas que pensam, espíritos, que não estão nessa vida. É o propósito de colocar assim, né? A gente vai, porque nós vamos pedindo coisas, nós vamos necessitando, aqui é uma sala de aula, a Terra é um planeta, é uma sala de aula, e eu vou precisando dessa maneira. Enquanto isso eu vou valorizando. Aí eu vou falar assim, mas eu quero muito uma relação de família. E o que eu tenho que mudar em mim? Eu só vou mudar quando essa vontade de querer viver dessa maneira, um relacionamento, né, no caso, quando essa vontade de relacionamento começar a fazer eu ter que me mudar. Aí eu, por exemplo, eu não acho que eu não daria certo, eu não sou muito tolerante, eu não tenho muita paciência, então eu preciso de um relacionamento, eu preciso desenvolver um pouquinho mais essa tolerância, ou ter um motivo para ter paciência, ter um motivo muito grande para ter tolerância. Qual é o motivo? É quando eu chegar no momento que eu falei, eu gostaria de ter um relacionamento. Aí sim. Porque senão eu inicio o relacionamento e não dá certo. Inicio o relacionamento e não dá certo porque
o relacionamento não é suficiente para me mudar. Eu não acho que... Eu digo assim, não vale a pena mudar, desenvolver essa paciência e tolerância para ter o relacionamento. Tá certo? Você tem que se descobrir quando que eu estou pronto para iniciar um relacionamento. Quando eu achar que quero e vou precisar para me desenvolver. Aí eu estou fazendo uma escolha madura. Eu chego a um ponto assim, ó. Eu quero ter um relacionamento. Mas para quê? Para eu crescer mais. Olha, tem que ser, porque a finalidade da nossa reencarnação é evoluir. Se eu tiver um relacionamento para não crescer, para não evoluir, para não desenvolver, não adianta ter por ter. Tá? E aí eu começo a fazer, então, as minhas escolhas. Normalmente a gente não quer isso. A gente quer um relacionamento para ser feliz. E é o que não existe no planeta Terra. Tá certo? Não existe. Um relacionamento para ser feliz não tem jeito. Tá? Porque nós não vi... É como se eu tivesse escolhido uma série na escola para ser feliz. Não tem. Todas têm exercício, todas têm prova, todos têm professor difícil, todos têm aluno difícil. Todas as reencarnações nossas. Tudo é complicado. Tá? Às vezes, reencarnam espíritos afins. Aí esses espíritos afins vão ficar afins entre eles, porque o que vão enfrentar no mundo e eles afins são coisas terríveis que os dois juntos, um vai dar força para o outro. Mas geralmente nós, nos relacionamentos, são conflitos, né? E que vão se conflitar. Vai parecer nós o Brasil aqui, ó. Enquanto os países têm guerra com os outros, o Brasil guerreia entre si próprio. É mais ou menos assim, a própria família fica brigando, o marido e a mulher. Então, o pai nunca os deixa os filhos desamparados. Assim, se tivesse presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos, na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência. Você vai olhar de lá e falar, nossa, estou sozinho, né? A fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Concentra quando você sentir isso e segue sua vida justa, correta, certa. Faça o máximo de tudo que você aprendeu que é correto. Não tem ninguém te impondo, te cobrando. Você vai ter que elaborar, escolher, decidir por si mesmo. Livre. É um momento, eu digo que é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque você vai ter que fazer por você, como não tem ninguém te impondo. Às vezes a gente precisa de um empurrão. Às vezes é mais fácil eu não fazer algo errado por causa de alguém. Mas se eu não tivesse esse alguém por mim, eu faria. E agora eu só tenho eu e tenho que decidir não fazer. É mais difícil. Tá? Eu tenho que ter muito amor próprio, muita convicção de que o caminho que eu escolhi é o melhor para mim. E geralmente quando eu faço isso, eu venho de um grupo, eu pertenço a um grupo, eu tenho um grupo na espiritualidade que quer saber como eu vou me sair. Ou é um grupo que precisa me perdoar vendo que eu mudei. Então é um grupo de obsessão, né, de obsessores. Ou é um grupo que eu, semelhante a mim, né, que nós trabalhamos juntos e cometemos algum erro. De alguma maneira, eles me elegeram como um líder daquele grupo e estão querendo ver como que eu vou sair, como eu caminhei, como eu cresci, para que quando eu retornar, eu vou convencê-los a vir também. Os planos a gente não conhece, só Deus. Então, aqui nós encerramos a lição mar alto. Quando você sentir que você está no mar alto, ou seja, se olhar de lado, não tem mais ninguém à sua volta, com aquela sintonia que você gostaria, com aquela presença na sua vida como você gostaria, com certeza você está em teste, a pedido de si mesmo. Pode ser que
neste momento na Terra, quando você chega a essa conclusão, né? Você, como eu disse, por exemplo, eu às vezes vim para me preparar para ter uma família. Só que no momento da minha cultura, da minha educação, dos meus relacionamentos, eu aprendi a dar mais valor a ter uma família do que me preparar. E como eu quero continuar o meu preparo para ter uma família, eu tenho que continuar a minha trajetória. A minha lição ainda não acabou, mas eu já quero pular a etapa, porque como eu esqueci desse compromisso meu, então eu já penso assim, não, mas eu quero criar família, mas eu não me preparei, tá certo? E eu pedi na escala certa, não, eu quero assim para me preparar para ter uma família. É como aquele que está lá longe num lugar, sente falta de uma família, mas ele pediu para que ele desenvolvesse todos os critérios possíveis para ter mínimos para ter uma família, né? Mas ele pode chegar lá, dependendo de como ele está convivendo e a influência, e achar que ele precisa ter uma família e não tem que se preparar. Aí ele se revolta contra Deus. Depende da leitura que eu faço, né? É muito importante isso.